Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 23 de julho de 2024. E vamos ao destaque do dia: expansão da educação superior. Novo programa de aceleração do crescimento vai investir 79 milhões de reais na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Recursos vão financiar obras de infraestrutura, centros de pesquisa e ampliação do hospital universitário. Presidente Lula diz que educação é prioridade para o governo federal. Que todas as pessoas desse país tenham o direito de estudar, tenham o direito de ter oportunidade. E você vai ouvir também o Brasil no mundo. Mais de 10 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros no país foram anunciados em um ano. Os dados são da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e são tema da nossa entrevista do dia. Nosso convidado é o presidente da Apex, Jorge Viana. E ainda o mundo no Brasil. Ministros do G20, o grupo que reúne as maiores economias do planeta, se reúnem no Rio de Janeiro e em Fortaleza para discutir temas como pobreza e o futuro do trabalho. E entregam ao governo brasileiro declaração ministerial de desenvolvimento do G20 para reduzir as desigualdades. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E acompanhe a gente ao vivo em redenacionalderadio.abc.com.br e no canal Gov na sua TV aberta. 79 milhões de reais foram anunciados pelo presidente Lula para a Universidade Federal de São Carlos. Os recursos vão ser aplicados, por exemplo, em obras de infraestrutura elétrica, biblioteca, construção de centro de pesquisa e reforma e ampliação do hospital universitário. O valor integra uma série de recursos do governo federal para a consolidação da universidade, por meio do novo PAC. E o anúncio dos investimentos foi feito durante as comemorações do aniversário de 10 anos do campus da Universidade em Buri, São Paulo, com a participação do presidente Lula. A Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, é uma das mais bem avaliadas do país. O campus Lagoa do Sino, em Buri, no Vale do Ribeira, no sudoeste do estado de São Paulo, é um braço da universidade e existe desde 2014. Mais de 600 alunos já foram formados pelo campus. Os cursos do campus são de engenharia agronômica, ambiental e de alimentos, administração e ciências biológicas. A partir dessas áreas de atuação, o campus ajuda no desenvolvimento social e econômico da região. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou os projetos desenvolvidos na universidade. O primeiro projeto tem uma plantação de soja para que os agricultores tenham acesso à semente convencional. Um segundo projeto que tem aqui é um projeto de melhoria genética do gado leiteiro. Um terceiro programa que a gente está fazendo é de qualificação das cooperativas. Um quarto programa que tem aqui é de bioinsumos. E um quinto programa com a UFSCar é o Pronera, que os estudantes, filhos de agricultores da reforma agrária, vão estudar. O governo federal destinou investimentos de 79 milhões de reais à Universidade Federal de São Carlos. O ministro Camilo Santana destacou os esforços do governo em educação. Recriamos o PAC, inserimos pela primeira vez a educação no PAC. Aqui esse campus vai ganhar uma biblioteca nova, vai ganhar auditório, vai ganhar melhor infraestrutura. Segundo o presidente Lula, o investimento em educação é prioridade para o governo. A minha obsessão é permitir que todas as pessoas desse país, que tenham o nosso sangue, o nosso DNA, tenham o direito de estudar, tenham o direito de ter oportunidade, tenham o direito de fazer um curso profissional, ter o direito de fazer um curso técnico, ter direito de virar doutor ou doutora. Em todo o país, por meio do novo PAC, o governo federal vai investir 5,5 bilhões de reais em universidades e institutos federais. São projetos de consolidação e expansão das instituições. Reportagem de
Brasil ocupa o 5º lugar entre os principais destinos para investimentos estrangeiros. E segundo dados da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, a tendência é de crescimento. Vamos falar sobre como o governo vem trabalhando para despertar o interesse do mundo para o Brasil com o presidente da Apex, Jorge Viana. Boa noite, presidente. Boa noite, é um prazer, uma honra e até uma emoção estar aqui de volta à Voz do Brasil. Presidente, vamos começar falando do crescimento desses investimentos estrangeiros no Brasil, porque só no primeiro semestre desse ano a gente já recebeu 73% dos investimentos que foram anunciados em todo o ano passado, né? Foram 188 anúncios, num valor superior a 28 bilhões de dólares. A que o senhor acredita esse crescimento? Então, primeiro, essa volta do Brasil com o terceiro mandato do presidente Lula, isso temos que reconhecer, ele trouxe de volta o que a gente chama de diplomacia presidencial. Ele anda o mundo inteiro e ele mesmo falou essa semana, numa missão que nós estávamos juntos, que ele já recebeu mais líderes do mundo nesse período de 1 ano e meio de governo do que em todo o governo dele passado. O mundo está ávido por líderes, o presidente Lula é um grande líder, ele andou o mundo inteiro, a Apex está junto, organizando encontros, foram 10 encontros empresariais. O ano passado ele visitou 25 países, esse ano já visitou também uma quantidade bastante grande, tem andado muito dentro do Brasil, e o Brasil voltou a ser um país, eu não digo na moda, mas o Brasil está de volta com muita força. É o grande centro das atenções por conta da pauta. Eu estou presidindo o G20, líder dos BRICS, vai ter a COP ano que vem e não para de vir líderes aqui querendo estabelecer parcerias com o Brasil. O resultado disso é um crescimento extraordinário nas exportações, que significam mais empregos, que significam uma volta do Brasil, inclusive para a atividade da neoindustrialização com o vice-presidente Alckmin, que é o nosso ministro. O vice-presidente Alckmin trouxe de volta, a indústria passou 10 anos caindo, né, a participação no PIB, agora voltou a crescer. E eu diria assim, o Brasil está de volta com muita força e com muitas possibilidades no mundo inteiro, em todos os continentes. A Apex trabalha com isso, trabalha com promoção e atração de investimentos, e aí o Brasil virou um endereço dos investimentos no mundo, apesar dos investimentos estar caindo no mundo inteiro, e também da ampliação das exportações, mesmo com a queda. Só esse ano, os grãos, produtos base do agronegócio, caiu 20% o preço. Caiu ano passado, mas a gente aumenta o volume e aumenta o número das exportações. É muito bacana isso. Pois é, presidente, como é que a Apex trabalha para atrair cada vez mais esse interesse para o Brasil, além das visitas do presidente? São feiras internacionais? Como é que acontece isso? A Apex trabalha, realiza com apoio e com a participação de setores empreendedores, empresariais e representantes desses setores. Nós fazemos 1.000 eventos por ano, nós participamos, 3 por dia. Tem 3 eventos acontecendo sábado, domingo e feriado. Mas quando entra o presidente Lula, nós já fizemos encontro empresarial na África, já fizemos vários na Europa, já fizemos na Ásia, fizemos no Oriente Médio, fizemos na América do Sul. É incrível. Nós já levamos mais de 4.000 empresários para esses eventos e a gente convida os empresários do país que nos recebe e leva os brasileiros. Cada um paga a sua passagem, a gente faz o encontro, faz a agenda e, obviamente, o presidente Lula convida o presidente do país sede e, com isso, os negócios vão se multiplicando. É muito interessante porque o Brasil, por exemplo, a gente cresceu já nesse semestre agora, com a China, o comércio 3,9%, com os Estados Unidos, que é a maior economia, 12%. O triste é que com a Argentina caiu quase 40% este ano e no último governo caiu quase 40% do comércio. Mas nós, mesmo com a Argentina, com as questões políticas do atual governo, a gente quer relevar isso e pensar sempre que é um parceiro estratégico para os negócios brasileiros. É um grande endereço para as nossas exportações e assim, a Europa também, a gente está crescendo muito com a possibilidade de termos o acordo União Europeia-Mercosul assinado. Ontem eu estava no Rio participando desse debate. Eu acho que nunca teve tão perto, e eu trago aqui para a Voz do Brasil, a possibilidade de assinatura desse acordo. Vamos criar o maior bloco econômico do mundo, 700 milhões de pessoas, com um potencial econômico que vai nos colocar no topo
porque a Europa é o grande supermercado, é o grande comprador do mundo. Agora, presidente, vamos explicar um pouco melhor para o nosso ouvinte do que a gente fala quando a gente fala de investimentos estrangeiros no Brasil. O senhor mencionou exportações de empresas brasileiras para fora, mas a gente está falando também de investimento, por exemplo, na colocação de uma fábrica de uma empresa estrangeira aqui. É disso que a gente fala? Sim. O mundo vive a crise climática e procura, por exemplo, solução para fazer a transição energética, descarbonizar e ter energia sustentável. O Brasil é um modelo disso. O Nordeste brasileiro hoje é um grande endereço, por exemplo, para o hidrogênio verde. E só dá para produzir hidrogênio verde se você tiver energia renovável. E quem tem é o Brasil. A nossa matriz, 85%, ela é limpa, ela é renovável, com hidroelétrica, com solar, eólica e até biomassa. Nenhum país do mundo tem isso. Então, está tendo muito investimento nessa área. Você também tem muito investimento na área até mesmo de biocombustíveis. Etanol do milho. Os Estados Unidos produz 65 bilhões de litros de etanol. O Brasil produzia, antes do governo do presidente Lula, 6 bilhões de litros por ano. Vai produzir já 20. E aí tem mais etanol de segunda geração. Nessa área também você tem muitos investimentos. E o Brasil lançou o PAC. É um programa de R$1,5 trilhão de reais, que são oportunidades incríveis para grandes corporações investirem em infraestrutura, porque é incrível, nós estamos tendo um bom problema. Temos que investir mais em logística, mais ferrovias, mais rodovias, mais portos e mais armazenagem. Tudo isso em decorrência desse crescimento incrível, vertiginoso, da produção brasileira, que vai de minerais até mesmo ao agronegócio e agora voltando a produtos industrializados, que é muito bom, porque aí são manufaturas, são produtos que geram empregos aqui. É o Brasil de volta mesmo, sinceramente, fazendo muito sucesso. E eu acredito que o fluxo de comércio, que no primeiro governo do presidente Lula era de 100 bilhões de dólares, quando ele deixou em 400 bilhões de dólares a exportação e importação, agora chega perto de 600, podemos entender que deve chegar a $1 trilhão nos próximos anos. Pois é, presidente, quais são aí os próximos passos, qual é a tendência para o próximo semestre? Na sexta-feira a gente já vai ter um anúncio, né? Então, os números estão incríveis, são muito importantes. O Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, que é liderado pelo vice-presidente Alckmin, tem um papel fundamental, está trazendo muito investimento com o trabalho que foi feito. O ministro Haddad, com a reforma tributária, com o ajuste das contas, com inflação baixa, com o juro caindo e crescimento econômico, também é um outro endereço de investimento. E eu queria citar também o ministro Fávaro. Nós trabalhamos com o Itamaraty e muito com o ministro Fávaro. Foram abertos mais de 150 novos mercados. Nós estamos falando de mais de 50 países. Quando se abre mercados pelo mundo, que é o papel do governo, e a Apex está junto, você escancar a porta para que o produto brasileiro, que o empreendedor brasileiro, o exportador brasileiro possa alcançar. A Apex, por exemplo, trabalhou ano passado com 17 mil empresas, 40% delas pequenas e microempresas, que a gente quer apostar muito em cooperativas, pequenas empresas no Norte e no Nordeste, porque são regiões que têm um potencial de crescimento das exportações muito grande. Eu falava com o presidente Lula na semana passada, que eu fui na comitiva com ele, e com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. O propósito nosso é um modelo um pouco da Itália. A Itália é um grande exportador, exporta inclusive design, e é sempre pequenas microempresas associadas numa cooperativa conquistando o mercado do mundo. O Brasil pode fazer isso no Norte e no Nordeste sem prejuízo de seguir crescendo no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul. Muito bem, nós conversamos com Jorge Viana, presidente da Apex Brasil. Presidente, infelizmente o nosso tempo é curto, mas a gente queria agradecer a sua presença aqui na Voz do Brasil. E eu fui ligeirinho, né? Porque 7 minutos não dá para falar nada, mas queria dar um abraço em todo mundo, pessoal do Acre, da Amazônia, do Brasil todo, e parabenizar vocês por levar essa Voz do Brasil adiante. São quantas décadas, hein? 89 anos ontem. Pois é, tá vendo? Bem mais velho do que eu, graças a Deus. Mas, um abraço para vocês, muito obrigado. Um abraço. Um mundo sem desigualdades, sem fome e com educação garantida a todas as pessoas. Esses são alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável, documento assinado pelos 193 Estados-membros da ONU, inclusive pelo Brasil. Agora o governo brasileiro está apresentando o que tem feito para cumprir esses compromissos. Como podemos ter um mundo melhor no futuro? Para responder a essa pergunta, a ONU, Organização das Nações Unidas, definiu 17 metas que trazem os principais desafios
para garantir essa realidade até 2030. São chamados de ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que têm a finalidade de acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima e os povos. E para saber como estão sendo cumpridas as 169 metas desse documento, o governo federal lançou o Relatório Nacional Voluntário, que foi apresentado nesta terça-feira para prefeituras e movimentos sociais no Rio de Janeiro. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, afirmou que o Brasil está trabalhando no cumprimento dessas metas. Queria dizer aqui que os principais temas que nós estamos trabalhando todos os ODS, mas tem esses aqui que são prioridades nesse momento pela urgência, que é combate à fome, à pobreza e à desigualdade, enfrentamento das emergências climáticas, preservação dos biomas, transição energética justa e sustentabilidade da Amazônia, defesa da democracia, igualdade racial e trabalho decente. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou sobre o trabalho que o Brasil tem feito para incluir uma nova meta. O presidente Lula apresentou na Assembleia Geral da ONU e estamos avançando na proposta da criação do ODS 18. Um objetivo que nos lembra que enquanto houver racismo ou qualquer tipo de desigualdade em qualquer parte do mundo, a humanidade não alcançará o patamar do desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento só será possível com a eliminação de todas as formas de violência contra povos indígenas e afrodescendentes, nas esferas pública e privada, levando conta todas as suas interseccionalidades, em particular a juventude, as mulheres e a população LGBTQIAP+. O governo federal apresentou na semana passada esse relatório nacional voluntário no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas, que ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos. Esse documento foi elaborado pela Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, formada por metade dos membros do governo e a outra metade pela sociedade civil. Reportagem Raquel Mariano. E além da ONU, a luta mundial contra a miséria e a desigualdade social também será um compromisso do G20, o grupo que reúne os países com as maiores economias do planeta, incluindo a União Europeia e a União Africana. O governo brasileiro preside o grupo e recebeu dos ministros desses países uma declaração conjunta assegurando esses objetivos. O repórter Pablo Mundim está conosco aqui no estúdio e tem mais informações sobre esse documento. Boa noite, Pablo. Boa noite, Mariana, Nasce. Boa noite a todos que nos acompanham. No final da tarde de hoje, ministros do G20 emitiram uma declaração ministerial de desenvolvimento do G20 para reduzir as desigualdades. Esse documento, construído pela primeira vez no G20, compromete os países com o desenvolvimento sustentável e político inclusivas. Esta cooperação internacional é fundamental, já que são as 20 maiores economias do mundo que discutem ações a serem seguidas pelos países integrantes. O governo brasileiro também reafirmou o compromisso do país com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Nesta reunião, o Brasil defendeu como prioridade absoluta a erradicação da pobreza. Um dos objetivos é adotar bons exemplos de políticas públicas para reduzir as desigualdades, além da inédita Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza. E eu preparei uma matéria que explica mais esses desafios do desenvolvimento sustentável. Vamos ouvir. Na reunião ministerial das 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia e a União Africana, o G20 deve aprovar decisões importantes para o planeta. O encontro dos ministros do grupo no Rio de Janeiro, liderado pelo Brasil, é mais uma etapa para consolidar entendimentos entre os países. Na abertura, o grupo de desenvolvimento debateu questões como acesso à água e saneamento. Para o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, um tema essencial. Água potável e saneamento básico são cruciais não apenas para o progresso econômico e social, mas também para a garantia dos direitos humanos, incluindo o direito à saúde e a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável. O Brasil detém uma das maiores reservas de água potável do planeta e, ao mesmo tempo, abriga a região semiárida mais densamente povoada do mundo. Além de diversas comunidades em situação de vulnerabilidade, incluindo os povos indígenas. Esse cenário nos impõe o duplo desafio de preservar nossos recursos hídricos e de garantir uma melhor distribuição de sua utilização. Fundamental para a existência humana, a água tratada ainda não é universal,
como explicou a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. São 2 bilhões e 200 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada e 3 bilhões e 500 milhões que não têm acesso ao serviço de saneamento básico. No Brasil, o país com o maior manancial de água doces do planeta, ainda são 32 milhões sem água tratada e 90 milhões de brasileiros e brasileiras sem tratamento de esgoto. Isso significa dizer que não tem acesso a esse direito fundamental à vida, à plenitude da cidadania. Este é o tamanho do nosso desafio. Nessa terça-feira, um momento histórico no encontro. Pela primeira vez, o grupo discutiu metas e políticas para a redução da desigualdade racial e o combate ao racismo. O presidente Lula participa amanhã do pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta do Brasil apresentada no G20 da Índia. Acordos e relatórios aprovados nessa reunião ministerial serão usados para decisões finais na cúpula do grupo em novembro no Rio de Janeiro. Reportagem Pablo Mundim. Ainda no âmbito do G20, 2 reuniões sobre trabalho aconteceram em Fortaleza, no Ceará, nesta terça-feira. Na pauta, os desafios para os trabalhadores de todo o mundo diante das mudanças climáticas e avanço da tecnologia. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou que os países devem atuar para melhorar a distribuição de renda e riquezas. E esse processo, segundo o ministro, passa por novos entendimentos das condições de trabalho. Tenho muita convicção de que o diálogo social e a negociação coletiva serão ferramentas indispensáveis para lidar com os novos e futuros desafios do mundo do trabalho. É fundamental que pensemos um novo contrato social neste contexto global cada vez mais frágil. E essa deve ser uma construção coletiva, na qual os trabalhadores serão sujeitos de direitos e não mercadorias. Fortalecer as organizações produtivas econômicas das mulheres rurais. Para isso, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar vai financiar projetos em todo o Brasil. A ideia é que as ações beneficiem mais de 5 mil mulheres agricultoras. O edital lançado este mês pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar tem a vigência de 2 anos e prevê um aporte de mais de 30 milhões de reais. Ao todo, serão selecionados 25 projetos. De acordo com Patrícia Mourão, coordenadora geral de Organização Socioprodutiva das Mulheres Rurais, da Subsecretaria das Mulheres Rurais do MDA, terão prioridade as propostas das regiões Norte, Nordeste e Sudeste. São as regiões que têm maiores índices de pobreza, maiores índices de mulheres em situação de insegurança alimentar. São também regiões onde a gente tem o maior número de empreendimentos da agricultura familiar que são gerenciados por mulheres. As propostas podem ser cadastradas na plataforma Transfere.gov até o dia 17 de agosto de 2024. Serão financiadas ações de capacitação, melhoria de gestão e projetos que facilitem o acesso a programas de financiamento e compras públicas. A expectativa, segundo o governo, é beneficiar mais de 5 mil mulheres rurais de todo o Brasil com o novo edital. A agricultora familiar Viviane Moreira comemorou a medida. Sou do assentamento Gabriela Monteiro, no Distrito Federal. A gente pretende sim participar desse edital e tentar ter sucesso nesse acesso a essa política tão importante, fortalecer a economia e a agricultura familiar a partir das mulheres. Esse é o primeiro edital do Programa de Organização Produtiva e Econômica de Mulheres Rurais, lançado pelo governo federal no ano passado. O objetivo é promover a integração de políticas públicas que estimulem processos produtivos e econômicos voltados para a produção de alimentos e produtos saudáveis e sustentáveis, além de valorizar o trabalho e garantir a autonomia econômica das mulheres do campo, águas e floresta. Reportagem Gabriela Noronha. O Ministério das Cidades lançou o Prêmio Bicicleta Brasil. Serão reconhecidas ações técnicas, científicas ou artísticas que incentivem o uso da bicicleta, contribuindo para a melhoria das condições de mobilidade nas cidades. O prêmio varia de R$50 mil a R$5 mil. As inscrições vão até o dia 3 de setembro. Mais informações em gov.br/cidades. A
Receita Federal abre amanhã, às 10 horas, a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. Devem ser contempladas neste lote mais de 6 milhões de restituições em pagamentos que superam os 8 bilhões de reais. O crédito na conta dos contribuintes está previsto para o dia 31 de julho. Para saber se a restituição está disponível, basta acessar a página da Receita na internet em gov.br/Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar a restituição. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF Educa oferece curso gratuito sobre proteção de direitos fundamentais. Consultas populares vão ocorrer em 5 municípios nas eleições municipais de outubro. Família de bebê que recebeu vacina de Covid por engano será indenizada. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. A plataforma STF Educa está com inscrições abertas para o curso Tutela Jurisdicional dos Direitos Fundamentais. A proposta é promover a educação acessível a qualquer pessoa interessada, contribuindo com a democracia e a justiça no país. Michele Chiapa. O conteúdo vai abordar aspectos como a teoria geral dos direitos fundamentais, as peculiaridades da efetivação jurisdicional desses direitos e a judicialização da matéria. A carga horária é de 24 horas aula e o período de realização é de até 90 dias após a inscrição. A capacitação à distância é assíncrona, ou seja, não acontece em tempo real e permite acesso ao conteúdo a qualquer momento. Os interessados podem fazer a inscrição pelo site stf.jus.br. Tribunal do Júri vai julgar a ação relacionada a policiais militares acusados pelo desaparecimento de um adolescente em 2014 na Bahia. A decisão é do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência do tribunal, Fátima Uchoa. Inicialmente, 5 policiais militares foram denunciados por sequestro e cárcere privado. Os crimes teriam ocorrido em abordagem que terminou no desaparecimento do adolescente de 16 anos, Davi Fiuza, em Salvador. Declarada a morte presumida da vítima, o Ministério Público pediu a remessa dos autos de vara de auditoria militar para a vara do júri popular, no que foi atendido, e a decisão foi mantida pelo Tribunal Estadual. No STJ, ao indeferir a liminar em habeas corpus, o ministro Og Fernandes esclareceu que o caso não justifica a concessão da medida urgente, pois no acórdão da Justiça da Bahia foram declinados os motivos para a solução adotada. 5 cidades vão decidir sobre temas de interesse local no primeiro turno das eleições municipais deste ano. As chamadas consultas populares possibilitam que moradores opinem sobre assuntos específicos dos municípios. Carolina França. A Justiça Eleitoral recebeu 5 pedidos de consulta popular. 2 são no Maranhão, na capital, São Luís. O plebiscito é sobre a implantação de passe livre estudantil. E em Governador Edson Lobão é sobre a mudança de nome da cidade. No município de São Luís, em Roraima, a consulta também é sobre mudança de nome. Em Belo Horizonte, o referendo é sobre a alteração da bandeira. E em 2 Lajeados, no Rio Grande do Sul, a consulta é sobre o local do novo Centro Administrativo Municipal. Banco deve nomear candidato aprovado para cadastro reserva. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larice de Paula. Na ação, o candidato ao cargo de analista de tecnologia da informação no Banco do Brasil alegou que as vagas estavam ocupadas por terceirizados, impedindo a convocação de todos os classificados no concurso público. Em primeira e segunda instâncias, a Justiça do Trabalho concluiu que a instituição ignorou os concursados na contratação. O Banco do Brasil recorreu, mas a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho avaliou que a contratação de terceirizados para a mesma função caracteriza omissão indireta à nomeação.
Os pais de um bebê de 5 meses vão receber R$70 mil pelos danos morais sofridos depois que a filha recebeu uma vacina errada no posto de saúde municipal. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve sentença que condenou o município de Jundiaí. De acordo com o processo, a criança deveria receber vacinação contra a meningite, mas o imunizante aplicado foi contra a Covid-19, não indicado para bebês de 5 meses e em dose muito superior ao que é recomendado até mesmo para adultos. O laudo médico apontou que a aplicação indevida acarretou lesão no miocárdio da menina, que terá que ter acompanhamento cardiológico contínuo durante a infância. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse rádio e tvjustiça.jus.br e ouça ao vivo pelo Tunin. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Líderes do governo buscam recursos para garantir a votação do projeto da desoneração da folha de pagamento. Comissão aprova o projeto que incentiva o diagnóstico do transtorno do espectro autista também em pessoas adultas e idosas. Portal E-Cidadania registra mais de 5.000 ideias legislativas no primeiro semestre. Boa noite. Lideranças do governo no Congresso Nacional continuam tentando garantir recursos para a votação consensual em agosto do projeto da desoneração da folha de pagamento. Senadores sugeriram fontes para uma despesa de 17 bilhões de reais neste ano, mas a equipe econômica do governo estima um gasto superior a 26 bilhões com os benefícios. Saiba os detalhes na reportagem de Érica Christian. Um dos projetos prioritários do Senado em agosto é o da desoneração da folha de pagamento, que reduziu a cobrança previdenciária para 17 setores da economia e pequenos municípios. O benefício deveria ter sido extinto no ano passado, mas o Congresso Nacional decidiu mantê-lo. A equipe econômica anunciou um déficit nas contas públicas de 28 bilhões e 800 milhões de reais e um corte no orçamento de 15 bilhões. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, alertou que a desoneração da folha de pagamento contribuiu para o resultado ruim. Em resposta, o vice-líder do PL, Isalci Lucas, do Distrito Federal, citou as sugestões dos senadores das fontes para manter o benefício. Ele questionou a despesa de 26 bilhões de reais este ano com a desoneração. A desculpa sempre é a desoneração, coisa que já existia, inclusive, nos anos anteriores. O que falta realmente é cortar os gastos, né? O governo não pensa nisso, só pensa em arrecadar cada vez mais. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, reafirmou que as negociações com a equipe econômica continuam, mas não descartou o aumento de 1% da contribuição social sobre o lucro líquido para o setor financeiro, caso as receitas do Senado não se concretizem. Se o conjunto das outras fontes não resolver a conta da desoneração, a última rácio é encontrar alternativas desse ponto de vista. Então é a isso que vamos ter que nos debruçar. O Congresso Nacional e o governo têm até o dia 11 de setembro para fecharem um acordo. Caso contrário, as empresas e os pequenos municípios voltam a pagar a contribuição previdenciária cheia neste ano. O senador Beto Faro, do PT do Pará, parabenizou o governo federal pelo lançamento do Plano Safra, da agricultura familiar e da agricultura empresarial. Segundo Faro, será o maior volume de recursos já oferecidos ao setor, em torno de 75 bilhões de reais. Em 2023, o Plano Safra girou em torno de 71 bilhões. O senador ressaltou que a estratégia do governo para o setor vai além de garantir o plantio, chegando até um incentivo de combate ao aquecimento global e transição energética. A sustentabilidade perpassará todas as medidas de integração, ambos os planos, e dessa forma dando consequência às estratégias do governo brasileiro pelo combate ao aquecimento global e pela transição energética e ecológica da agricultura. Faltam dados sobre a população adulta autista no Brasil. Isso impacta tanto na vida da pessoa não diagnosticada, quanto na dificuldade de construir políticas públicas específicas.
Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado pode ajudar a mudar esse cenário ao incentivar o diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista. Repórter Marina Dantas. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que incentiva o diagnóstico do transtorno do espectro autista também em pessoas adultas e idosas. O texto já foi aprovado na Câmara e é de iniciativa do deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima. No Senado, a proposta contou com o voto favorável do relator, Romário, do PL do Rio de Janeiro. De acordo com o senador, ainda há uma enorme carência de dados sobre pessoas adultas com transtorno do espectro autista no país. Isso acontece porque o diagnóstico é realizado usualmente na infância. Contudo, ainda que tardio, o diagnóstico é de extrema importância. Sem o devido diagnóstico, as pessoas podem ser expostas a dificuldade de interação social, assim como estar mais vulneráveis à ansiedade e depressão. As políticas de educação para jovens e adultos no Brasil serão monitoradas e avaliadas por uma subcomissão do Senado. O colegiado foi instalado na casa e vai trabalhar no combate ao analfabetismo e na promoção de inclusão social. A reportagem é de João Guilherme Bugarim. Em sua primeira reunião, a Subcomissão Permanente de Acompanhamento das Políticas de Educação de Jovens e Adultos elegeu sua presidente, a senadora Janaína Farias, do PT do Ceará, e aprovou seu plano de trabalho. Janaína Farias defendeu a construção de políticas públicas que combatam o analfabetismo e melhorem a formação básica de jovens e adultos, levando em conta marcadores raciais e sociais de desigualdade, uma vez que esses problemas afetam em maior grau os mais pobres, os negros, as populações de zonas rurais e os nordestinos. Criando essa subcomissão, a gente abre um olhar especial para esse público que precisa tanto do Congresso como do Executivo Federal, Estadual e Municipal. Segundo dados de 2023 do IBGE, o Brasil possui mais de 11 milhões de pessoas não alfabetizadas e mais de 68 milhões de jovens e adultos que não concluíram a educação básica. A administração pública não poderá classificar como sigilosas despesas com cartão corporativo de caráter pessoal, como alimentação, bebida, telefone, restaurante e hospedagem. E os órgãos de todos os poderes deverão divulgar faturas de quaisquer cartões de pagamento e notas fiscais referentes a ressarcimento de agentes públicos. Repórter Bruno Lourenço. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a disponibilização em inteiro teor e em formato aberto de faturas de cartões corporativos do governo. O projeto proíbe ainda a classificação de sigilosa para despesas como alimentação, bebida, telefone, restaurante e hospedagem. O relator Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, admitiu uma exceção para casos que envolvam a segurança nacional, mas caberá ao Senado decidir sobre a manutenção ou não do sigilo. Propõe o Senado Federal, qualquer de suas comissões, órgãos titulares de controle externo, nos termos do artigo 71 caput da Constituição Federal, sejam competentes para decidir sobre a manutenção do sigilo das despesas pessoais de agentes públicos que utilizem recursos dos cofres públicos federais ou pelos quais a União responda. A mesma transparência deve ser dada a saques, notas fiscais e recibos referentes ao ressarcimento de servidores. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou a atuação de ONGs alemãs na Amazônia. De acordo com ele, a Alemanha estaria implantando no Brasil, por meio dessas organizações, seu modelo público ambiental. Plínio afirmou que a Alemanha é o país que mais vigia, amordaça e dá dinheiro para as organizações e para os observatórios manietarem, manipularem e sugarem a Amazônia. Nós temos uma legislação ambiental que é terrível para a Amazônia. Não dizem nada em relação à Alemanha. A Alemanha, inclusive, o governo lá disse que não vai cumprir as metas ambientais porque ficaram sem carvão. E aqui nós temos carvão, não podemos aproveitar. Nem hidrelétrica podemos fazer, porque as ONGs ditam as normas neste país, as normas ambientais. Somente no primeiro semestre deste ano, a sociedade brasileira cadastrou mais de 5.500 ideias legislativas pelo portal E-Cidadania do Senado Federal. Essas ideias, se alcançarem um número mínimo de apoios e forem aprovadas pelos senadores da Comissão de Direitos Humanos, podem se transformar em projeto de lei.
Saiba mais sobre o E-Cidadania nesta reportagem de Alexandre Campos. De acordo com as regras do programa E-Cidadania, as ideias que alcançarem mais de 20 mil apoios de internautas em 4 meses são encaminhadas na forma de sugestão legislativa para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Se aprovadas pelo colegiado, as sugestões são transformadas em projeto de lei da comissão e passam a tramitar como uma proposição qualquer no Senado. O coordenador do programa E-Cidadania do Senado, Alisson Bruno, explicou que existem outras ferramentas que permitem a participação popular nos trabalhos do Senado. Uma delas é a consulta pública, por meio da qual a pessoa cadastrada no portal E-Cidadania manifesta sua opinião sobre os diversos projetos em análise na casa, pelo voto sim ou não. A consulta pública serve como um termômetro para os senadores, né? É um espaço que foi criado por resolução para que o cidadão possa se manifestar sobre as proposições, mas a votação ela não vincula a decisão dos senadores. Os senadores vão votar, cada um conforme seu próprio entendimento. De acordo com Alisson Bruno, somente neste primeiro semestre foram 1.100.000 votos registrados, enquanto que em todo o ano de 2023 foram contabilizadas 1.200.000 manifestações. Para participar do E-Cidadania, basta acessar o portal do programa e se cadastrar em senado.leg.br/E-Cidadania ou ligar para o número 0800 061 2211. Com edição de Vladimir Espinosa e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Comissão discute se criminalização das drogas impacta remédios à base de maconha. Propostas de parlamentares tentam minimizar o problema da obsolescência programada. Projeto autoriza envio de tropas brasileiras ao exterior sem a aprovação do Congresso. Boa noite. A Câmara analisa projeto que prevê o envio de tropas brasileiras ao exterior sem necessidade de autorização do Congresso Nacional. O texto foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores, mas a votação não foi unânime, como conta o repórter João Gabriel Freitas. Com discordância entre parlamentares, avança na Câmara um projeto de lei que regulamenta a participação de tropas brasileiras no exterior. A proposta, encaminhada ao Congresso pelo Poder Executivo, foi aprovada pela Comissão de Relações Exteriores e dispensa a necessidade de autorização do Congresso Nacional em relação ao envio de tropas brasileiras ao exterior para algumas exceções. Por exemplo, casos que envolvam resgate ou evacuação de brasileiros em outros países, assistência humanitária e movimentações aéreas e marítimas em áreas internacionais. Segundo o Ministério da Defesa, o Brasil já participou de 50 missões de paz organizadas pela ONU, com a participação de mais de 60 mil militares brasileiros. De acordo com a lei atual, estabelecida em 1956, operações fora do país só podem ser realizadas com o aval do Congresso. Em seu parecer, o relator na comissão, o deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, defendeu que não se trata de uma redução das atribuições do Congresso Nacional, mas sim de um aperfeiçoamento da lei. O deputado ressalta a necessidade de mais rapidez nos processos governamentais diante das novas relações internacionais. A lei, que é de 1956, ela é bastante restritiva. De lá para cá, surgiram várias ações que exigiram o emprego de força de paz e essa solicitação de autorização do Congresso ela passou a ser bastante demorada. Então, o PL 4912 foi criado para que a gente possa ter mais celeridade para que essas tropas brasileiras possam ser empregadas no exterior. O projeto recebeu um voto contrário da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL gaúcho. A parlamentar argumenta que o texto representa um enfraquecimento do Congresso no debate sobre o papel geopolítico do Brasil. Ao permitir uma série de atividades sem a anuência, o debate, passar pelas comissões do Congresso Nacional, evidentemente aqui tem um enfraquecimento. E acho que perde o controle, a fiscalização, a própria atribuição do Congresso em fazer debates relativos à geopolítica e também autorizativos em determinados casos, como pode, evidentemente, dificultar a atuação de comissões importantes como a Comissão de Relações Exteriores e Soberania Nacional. O projeto também regulamenta sobre a movimentação dentro da Zona Econômica Exclusiva, trecho de 200 milhas marítimas a partir do litoral, e sobre a participação em treinamentos ou eventos cívicos de caráter oficial no exterior. O texto precisa agora da votação da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, João Gabriel Freitas. Justiça.
Roberto Monteiro, pai do PL, afirma que seu filho, o ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, foi alvo de armadilhas e acusações infundadas que levaram à sua prisão em novembro de 2022. O deputado avalia que Gabriel sofreu perseguição política por combater a corrupção no Rio de Janeiro. Ao criticar o sistema judiciário do Brasil, Roberto Monteiro, pai, insiste que Gabriel Monteiro é inocente. Segundo o parlamentar, o vereador enfrenta um processo sem ter sido julgado ou condenado formalmente. Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, critica o silêncio dos parlamentares apoiadores de Jair Bolsonaro a respeito do escândalo das joias. O parlamentar observa que a investigação da Polícia Federal comprovou o envolvimento direto do ex-presidente. Lindbergh Faria detalha as operações para transporte de joias no avião presidencial e a recompra de um relógio Rolex feita em dinheiro vivo para burlar o fisco brasileiro. O parlamentar cita outros escândalos financeiros ligados à família do ex-presidente e avalia que a bancada bolsonarista não tem autoridade moral para criticar o atual presidente. Política. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, assinala que a aprovação do governo é mais evidente na parcela da população que ganha até 2 salários mínimos. De acordo com o parlamentar, a maioria dos brasileiros conhece os programas sociais do governo e concorda com as críticas aos altos juros do Banco Central. Chico Alencar reconhece que a administração federal tem falhas, mas valoriza a disposição de enfrentar os problemas de forma transparente. Ele acredita que a aprovação do governo melhorou porque as políticas econômicas e sociais alcançaram a população. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, afirma que o Tribunal de Contas da União está envolvido em acordos com empresas polêmicas, como a gestora JBS, na compra de termoelétricas falidas e que se tornam beneficiárias de medidas provisórias editadas pelo governo federal, demonstrando haver um conluio entre os poderes. Na interpretação de Adriana Ventura, práticas corruptas estão ressurgindo na atual gestão federal, enfraquecendo as instituições republicanas e colocando em risco a democracia. Ela acrescenta que seu partido entrou com representação no Ministério Público, solicitando informações a respeito da atuação do TCU. Saúde. Os deputados discutem se a criminalização da posse e do porte de drogas pode trazer prejuízo para quem usa medicamentos à base de maconha. O repórter Luiz Cláudio Canuto mostra a preocupação sobre o assunto. Quais os impactos que a proposta que criminaliza o porte de drogas traz para o acesso a medicamentos à base de canabidiol? A Comissão de Saúde da Câmara debateu esse assunto. Em 25 de junho, foi criada uma comissão especial na Câmara para discutir a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas, no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal decidiu descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. O advogado Ítalo Coelho de Alencar faz parte da Rede Reforma, uma rede jurídica que luta pela reforma da política de drogas. Ele acha que a proposta que criminaliza a posse de drogas vai prejudicar esses pacientes. Essa PEC, na verdade, é uma tentativa de passar a boiada para uma criminalização que retrocede à lei de drogas, a lei 2006, para a lei da ditadura militar, a lei 6368, que chegou, inclusive, em alguns momentos a não fazer distinção entre usuários e traficantes. É o policial que faz a análise na ponta da linha se aquela pessoa portando drogas, ela é usuário ou traficante. Na opinião de Ítalo, o Brasil permite o comércio de produtos importados à base de maconha, mas não a produção no país. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, que mediou o debate, concordou. Todas as cadeias de farmácia mais importantes, de maior número de lojas no Brasil, estão vendendo importado da Colômbia. Aí eu fui procurar pegar mais informações. Tem uma empresa suíça que produz o extrato, exporta para a Colômbia, onde 2 empresas que já ocupam o mercado aqui no Brasil fazem, não sei se vai concentrado, dilui, como é que faz, mas fazem o envasamento, a embalagem e exportam para o Brasil. Aí eu fui ver, tem registro na Anvisa. Então o que é que está proibido, na verdade? É a produção nacional desse medicamento. Só isso. O deputado acredita que, como há desconhecimento sobre o uso medicinal da maconha, a PEC, que criminaliza a posse e o porte de drogas, vai dificultar o acesso de pacientes e corre o risco de criminalizá-los também. Já o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, afirma que a proposta não muda as regras vigentes sobre medicamentos, mas ele condena o uso da maconha para tratamento de saúde, ressaltando que ela pode desencadear esquizofrenia. Nós temos atrás disso um lobby poderoso
poderoso, né? Um lobby das empresas canadenses que vieram para cá já uns 6, 7 anos atrás, já fazendo reuniões, inclusive na Casa dos Deputados, para autorizar a legalização. É um biombo, é um disfarce. Tudo é para legalizar a droga. É uma droga ilícita que querem legalizar com o nome de medicinal, com o nome que é uma coisa boa para a saúde, que vai curar um monte de doença, que não tem evidência científica, mas que a conversa é muito bonita. Segundo a empresa Kaya Mind, o mercado de cannabis medicinal no Brasil cresceu exponencialmente nos últimos anos. Em 2018, movimentou 3,7 milhões de reais. Em 2020, o valor chegou a 62,2 milhões e atualmente esse mercado responde por mais de 1 bilhão de reais. A proposta de emenda à Constituição já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Ela ainda precisa ser votada na comissão especial formada no final de junho e tem que passar por votação em plenário em 2 turnos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Se você é uma rádio web, comunitária ou até mesmo comercial, saiba que você pode transmitir a programação da Rádio Câmara na íntegra ou apenas parte dela sem nenhum custo. Acompanhe o parlamento, saiba das últimas notícias, da movimentação cultural na música e nas artes. Acesse radio.câmara.leg.br. Ao vivo ou não, toda a nossa programação está lá, disponível. Ouça, baixe, utilize. Rádio Câmara, a sintonia das rádios parceiras. Previdência. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, manifesta apoio ao pleito dos funcionários do Banco do Brasil, que contesta a taxação de fundos de pensão e planos de saúde de autogestão. A deputada argumenta que a cobrança prejudica cerca de 10 milhões de pessoas, incluindo participantes, beneficiários e dependentes. Érica Cocai afirma que as entidades de previdência e saúde não possuem fins lucrativos e são fundamentais para complementar a aposentadoria de milhões de brasileiros. Economia. Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, celebra a aprovação de projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. O deputado avalia que a Câmara conseguiu enviar para o Senado um texto que alivia os gastos do povo brasileiro. Nilton Cardoso Júnior ressalta o esforço do parlamento para aprovar a emenda que incluiu a carne no grupo de itens isentos de impostos. Ele também comemora o imposto zero para medicamentos, queijos e produtos lácteos. Esse projeto de lei, que é a sequência da votação da reforma tributária brasileira, vai garantir o zeramento de impostos sobre uma lista enorme de medicamentos no Brasil, além de também garantir o zeramento de impostos sobre a cesta básica brasileira. Uma cesta básica que inclui todas as proteínas, especialmente a carne e também os queijos e lácteos, garantindo para a população brasileira uma condição de acesso aos medicamentos e aos alimentos. Nós tivemos a responsabilidade de respeitar o povo brasileiro, baixando o custo de vida da população. Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, solicita aos demais parlamentares um ajuste no texto da reforma tributária para evitar um impacto de 26% de carga tributária sobre os hospitais filantrópicos. Segundo ele, mantido o texto, a importação de equipamentos essenciais, como aparelhos de ressonância magnética, também será prejudicada. Pedro Ayrara afirma ser inconstitucional tributar as santas casas de hospitais filantrópicos. O deputado lembra que existem mais de 2.500 desses hospitais no Brasil, respondendo por 50% dos leitos hospitalares, atendendo especialmente os mais necessitados. E como exemplo, ele cita a Santa Casa de Belo Horizonte, que realiza todos os atendimentos pelo SUS. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, rebate críticas ao governo federal, sublinhando os avanços no setor agrícola. Ele ressalta que o governo vai investir 485 bilhões de reais no Plano Safra 2024-2025, dos quais 400 bilhões de reais para o agronegócio e 85 bilhões de reais para a agricultura familiar. Daniel Almeida também assinala as ações do governo no campo econômico. O deputado afirma que o Ministério da Fazenda, ao contrário do que previam os críticos, tem mantido a inflação baixa. Ele ainda aponta a queda no desemprego e o aumento do salário mínimo como pontos positivos da atual gestão federal. Projeto de Dr. Daniel Sorans, do PSD do Rio de Janeiro, altera a lei de licitações e cria o sistema de compra instantânea para a aquisição de bens pela administração pública.
pública. O deputado salienta que, por meio do novo sistema, o governo vai anunciar os bens que deseja adquirir. Os fornecedores vão registrar os preços e os gestores farão as compras, assegurando a concorrência e a competitividade. A gente tem um processo de licitação que às vezes é muito moroso, que faz a gente perder o poder de compra do Estado brasileiro. Então, o objetivo desse projeto é que a gente gere economia e facilite o processo de compras públicas utilizando a tecnologia. Da mesma maneira que o Chile compra e que outros países do mundo fazem as compras públicas. Hoje no Brasil, a gente faz mais de 5.000 licitações para comprar o mesmo medicamento. Então, a gente pode evitar isso utilizando um processo centralizado de compra por marketplace. De acordo com Daniel Sorans, a expectativa é gerar mais de 6 bilhões de reais em economia para os cofres públicos somente no setor de medicamentos. Em caso de fraude, erro grosseiro ou sobrepreço, o deputado reforça que o contratado e o agente público responderão pelo dano, sem prejuízo de outras sanções legais. A Câmara aprovou e encaminhou ao Senado o projeto de lei que cria o Programa Renda Básica Energética, REB. Relator do substitutivo aprovado em plenário, Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, explica que o objetivo é gerar energia elétrica solar a ser usada por famílias atendidas pela tarifa social de energia elétrica, que inclui os cidadãos do CadÚnico com consumo de até 220 kWh por mês. Lafayette de Andrada acrescenta que com o REB todos saem ganhando. Aqueles que hoje têm o desconto social na tarifa não vão precisar pagar nada. E a contribuição que financia a tarifa social será retirada da conta de luz. Essa contribuição que todos os brasileiros fazem é algo que aproxima de 6 bilhões de reais por ano. Então a ideia é, vamos usar esse recurso para fazer plantas de usina fotovoltaica, usina solar de energia, e essa energia vai ser doada para essas pessoas do cadastro único. Com isso, ele passa a receber uma energia de graça e ele é uma pessoa a menos que todo mundo tem que pagar. Então, devagarzinho, o cadastro de pessoas que são subsidiadas, que recebem esse apoio financeiro para poder ser paga a conta de luz dele, à medida que nós vamos construindo plantas solares e gerando energia para eles, eles vão saindo do cadastro. E aí essa quantidade, esse valor todo que os brasileiros todos pagam, vai diminuindo à medida que a gente vai construindo painéis solares para essa gente. Ciência e tecnologia. Projetos em tramitação na Câmara tentam minimizar o problema da obsolescência programada. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Maria Neves. Em análise na Câmara, projeto do deputado Bibo Nunes, do PL Gaúcho, proíbe a chamada obsolescência programada. Essa é uma prática adotada pela indústria para fazer os produtos funcionarem por menos tempo do que eles poderiam, com o objetivo de estimular o consumo. Pela proposta, quem programar a antecipação da vida útil de uma mercadoria ou de qualquer um de seus componentes será punido com as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. A lei estabelece desde multa e apreensão do produto até interdição do estabelecimento ou da atividade. Para a pesquisadora do Programa de Consumo Sustentável do Instituto de Defesa dos Consumidores, Júlia Catão, outra forma de tentar reduzir os danos para consumidores seria prever prazos maiores de garantia. Em linhas gerais, garantindo 3 anos de garantia a produtos, a gente entende que é um caminho, não um caminho final, né? Não resolve o problema da obsolescência programada, mas que obriga que esses produtos sejam fabricados com pelo menos 3 anos de uso e que aí seja mais fácil também que o reparo a esse produto seja facilitado. Tem uma série de outras previsões que contribuem aí para o enfrentamento à obsolescência programada. Dentre as práticas adotadas pela indústria para reduzir a vida útil dos produtos eletrônicos, o deputado Bibo Nunes destaca, por exemplo, a queima de componentes essenciais ao seu funcionamento. Ainda segundo o parlamentar, os fabricantes também tornam a substituição de peças mais cara que a compra de uma nova mercadoria, de forma a forçar a troca. Bibo Nunes ressalta que essa prática não afeta apenas o usuário direto, mas toda a sociedade, uma vez que aumenta a geração de lixo eletrônico. Para agravar ainda mais a situação, o deputado lembra que esses aparelhos possuem metais pesados em sua composição que contaminam o meio ambiente.
Outro projeto que a Câmara analisa prevê a realização de campanhas de conscientização sobre a necessidade de reduzir a geração de resíduos eletrônicos, assim como a divulgação de descarte adequado desses materiais. Do deputado Carlos Henrique Gaguin, do União do Tocantins, a proposta cria a Semana Nacional de Conscientização sobre Resíduos Eletrônicos, a ser realizada anualmente no mês de junho, logo depois da Semana do Meio Ambiente. Nos debates e demais atividades educacionais e culturais desenvolvidas durante a semana, o autor sugere tratar da obsolescência programada e do descarte mais adequado de componentes eletrônicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Educação. Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, comemora a aprovação de algumas mudanças vindas do Senado no projeto que altera a reforma do ensino médio. Entre eles, a deputada menciona a oferta de ensino médio regular no período noturno. Professora Luciene Cavalcante vê a educação como política de Estado essencial para promover a justiça social, a distribuição de renda e o acesso à cidadania. Para a deputada, investir na educação é fundamental para enfrentar as desigualdades sociais, econômicas e raciais existentes no Brasil. Dandara, do PT de Minas Gerais, critica o relatório final sobre o projeto que reformulou aspectos do ensino médio. Segundo a deputada, o texto não trouxe mudanças importantes feitas pelo Senado, como o que exigia condição excepcional para o ensino à distância. Dandara ainda critica o novo ensino médio desde sua concepção em 2016. Segundo a deputada, a proposta nunca atendeu às necessidades educacionais dos estudantes brasileiros e nunca considerou as demandas reais do setor. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite e até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.